Hoje nós vamos estudar no capítulo 6 do Evangelho de Lucas. Nós vamos entrar aqui logo em cena com uma situação que eu acho muito importante na vida cristã, principalmente nos dias que nós estamos vivendo, quando tem tanta religião, quando tem tanta doutrina, quando tem tanto ensinamento, quando tem tanta revelação das coisas de Deus. Porque muitas dessas revelações, irmãos, não são de Deus, viu? Nós temos que saber filtrar o que é de Deus e o que não é, porque muita gente quer ganhar like, muita gente quer apenas aparecer, e aí começa a aparecer lá no YouTube, no Facebook, onde for, Salmo 23 como você nunca viu, o Salmo 90 como você nunca viu. Pera um pouquinho, é revelação nova? Porque se não for revelação nova, já foi revelado antes, alguém já passou pra gente. Então, a pessoa quer chegar como se fosse o dono do pedaço. Pera um pouquinho, meu irmão, a glória é de Deus. Para de querer se aparecer, tá? Então nós vamos estudar a palavra de Deus para aprender o que nós podemos da palavra de Deus. Eu aprendo com os irmãos podem aprender comigo, mas todos nós somos discípulos. Jesus disse: a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. E não vos chameis mestres também, porque um só é o vosso mestre, o qual é o Cristo. Então nós aprendemos com Jesus, de Jesus, a palavra de Deus. E aqui nós encontramos uma situação em que os discípulos passam por uma seara. Vamos ler a palavra. E aconteceu que num sábado passou pelas searas, e os seus discípulos iam arrancando espigas e esfregando-as com as mãos, as comiam. E alguns dos fariseus lhes disseram: por que fazeis o que não é lícito fazer nos sábados? E Jesus respondendo lhes disse: nunca lestes o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e tomou os pães da proposição e os comeu, e deu também aos que estavam com ele, os quais não lhes era lícito comer, senão só aos sacerdotes. E dizia-lhes: o Filho do Homem é Senhor até do sábado. Primeiramente vamos entender o que acontecia aqui. O que é uma seara? Uma seara é uma lavoura de trigo. Quando fala em espigas aqui, dá a impressão que está falando de milho, mas não é milho, são espigas de trigo. Eles pegavam as espigas, colhiam, esfregavam nas mãos, certamente para tirar a casca, e aí vinha aquele pó que faz a farinha de trigo, e eles comiam isso. Eles estavam com fome, certamente estavam com fome para estar comendo uma coisa dessas, né? Viram o trigo, vamos comer um pouco, não tem nenhum problema a gente comer, não é? E ele nunca repreendeu eles. Então a gente para pensar naquilo que quais são as nossas regras, quais são as nossas convenções, porque muitas vezes nós colocamos limite em tudo. Isso é pecado, aquilo é pecado, aquilo é pecado. Olha, se fosse analisar, ele poderia falar para eles: olha, a roça não é de vocês, porque vocês estão colhendo trigo sem pedir para o dono e comendo. Mas, irmão, nós temos que lembrar de uma coisa: Deus é dono de tudo. Não que é certo invadir a roça dos outros. Deus me livre de uma coisa dessas. Mas eu estou dizendo isso como um exemplo para ver que cada caso é um caso, cada situação é uma situação diferente. E nós não podemos ser juízes de maus pensamentos. Nós precisamos aprender que cada pessoa passa por uma situação. Se nós não passamos por aquela situação, nós não podemos ficar apontando o dedo, julgando, acusando, porque nós não sabemos o que a pessoa passou. Ultimamente eu tenho passado por algumas situações que me deixam bastante constrangido. Na semana passada mesmo, uma menina que é minha aluna do ensino médio, está no 2º ano, tem 16 anos. Ela é tão boazinha, quietinha, comportada, educada. Nós começamos a falar, não sei porquê, do assunto lá da redação, que era sobre violência doméstica. Então ela disse que o pai dela batia muito na mãe dela. Eles frequentavam uma igreja evangélica e os líderes não deixaram a mãe dela se separar, porque diziam que era pecado. E o homem queria matar a mulher de bater, ele chegou a ameaçar ela de matar. Então acabaram se separando, e por causa dos líderes, eles saíram da igreja. Sabe onde eles foram parar? Na Umbanda. Olha, esses líderes têm muita coisa para prestar conta para Deus. Não se perde almas. Jesus nos mandou ganhar almas.
Ontem eu vi o pastor Lorival em Morragudo, ele lamentar porque ele fez uma fala que alguém se doeu e se afastou da igreja. E ele disse: eu não estou aqui para perder, eu não estou aqui para ganhar. Mas eu queria dizer para o pastor Lorival que não é culpa dele se alguma pessoa se ofende por qualquer coisa. Como bem disse lá a nossa irmã Janaína, tem pessoas que se ofendem por qualquer coisa. Qualquer palavrinha é motivo para a pessoa sair. Às vezes a pessoa está procurando um motivo para sair, escuta uma coisa e fala: por causa disso eu não venho mais. Então não é culpa sua, pastor. O senhor é um ganhador de almas, um formador de obreiros. Eu posso dar testemunho porque eu vejo isso há quase 30 anos. É um homem de Deus. Mas alguns não levam a sério o seu ministério. Eles acham que eles são como Deus, que pode tomar decisões, que pode dizer para alguém o que a pessoa deve fazer e o que não deve, e a pessoa às vezes não sabe o que está se passando. Olha que situação difícil. Tem uma outra garota que está no 3º ano, que disse para mim que é dona de um terreiro. E ela disse para mim que ela foi para esse terreiro porque queriam fazer com que ela se tornasse obreira na marra. Deve ser uma dessas igrejas neopentecostais, ela não disse o nome. Então ela não quis ser, certamente não tinha chamado, certamente não conhecia Jesus como precisaria conhecer, acabou se afastando e foi acabar num terreiro de Umbanda também, do qual agora ela é a dona. Então isso é muito grave, irmãos. Nós estamos aqui para ganhar alma, não é para perder a alma, não. Cuidado com o seu julgamento, porque, olha, os fariseus apareceram logo em cena. Por que vocês estão fazendo o que não é lícito fazer no sábado? A questão não era nem eles estarem pegando o que era dos outros, estavam preocupados com o sábado. Sabe, quando a pessoa ele é um fariseu, ele está preocupado com as aparências, com as convenções, com as regras que ele às vezes ele mesmo criou para que não sejam quebradas. Por que fazeis o que não é lícito no sábado? Por que fazeis o que não é permitido fazer no sábado? Sábado não é dia de trabalhar. E nós precisamos lembrar novamente que cada caso é um caso, que precisa ser analisado com calma, para que a gente não faça injustiça. Então, naquele momento, Jesus toma a palavra e diz para eles: vocês nunca leram o que fez Davi quando teve fome com os que estavam com ele? Que entrou na casa de Deus, no templo de Deus, tomou os pães da proposição e os comeu, e deu também para comer os que estavam com ele. E não era lícito eles comerem esse pão, só os sacerdotes era permitido. Então, Jesus está citando um exemplo aqui do que aconteceu lá no Antigo Testamento, quando Davi estava fugindo de Saul. Saul queria matar Davi a qualquer custo, porque ele percebeu que o Espírito de Deus estava sobre Davi. E ele, que era o rei de Israel, que deveria ter a unção de Deus, que deveria ter acesso ao Espírito de Deus, ele não tinha mais, estava sendo perturbado por um demônio. Então ele imaginou: se eu matar Davi, acabou o problema. Como muita gente faz hoje, estão jogando crente para fora da igreja porque vê que Deus está usando a pessoa. Eu vi isso acontecer muito. Toma cuidado, meu irmão, você vai pagar um preço muito caro, porque o dono dessa alma aí, ele não vai te poupar, ele vai cobrar caro de você, porque ele pagou um preço muito caro por essa alma. Nós vimos muitas situações que aconteceram no passado, pastores capazes de levantar calúnia grave contra algum irmão só para jogar ele para fora da igreja, porque estava atrapalhando os seus interesses, porque não concordava com ele, porque não dizia amém para as coisas erradas que a pessoa queria fazer, não é? Tinha que dizer amém para tudo. Amém, pastor, amém, concordo. Irmão, tem muitos homens que são pastores chamados por Deus, mas a maioria são chamados de pastores porque de pastores não tem nada, são lobos devoradores, como Jesus mesmo fala logo mais ali na frente, que nós vamos ver. Então Jesus mostra isso para eles. Vocês nunca viram o que Davi fez? Ora, Davi não podia comer os pães da proposição, nem os homens que estavam com ele, só os sacerdotes era permitido que comessem. Mas Davi pegou os pães, comeu, deu para aqueles que estavam com ele, porque estavam com fome e não tinha outro pão. Nós precisamos entender que Deus, ele julga justamente, ele vê qual é a verdadeira necessidade da pessoa. Nós gostamos de apontar o dedo, nós gostamos de mostrar defeito, nós queremos ser melhores do que as pessoas, mas, irmão, se tem uma pessoa que vai te compreender, seja qual for a sua delicadeza, qual for a sua situação, é Jesus, irmão.
Ele te compreende. Se ele não te compreender, mais ninguém vai compreender. Mas pode ter certeza que ele vai te compreender, porque a Bíblia diz que Deus amou tanto o mundo, amou de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele confie seja salvo. Então ele está dizendo, olha, vocês estão preocupados com o que estão fazendo no sábado? O Filho do Homem, Jesus é Senhor até do sábado. Jesus é Senhor do sábado. Sabe o que significa isso, irmão? Ser Senhor do sábado? É o dono do sábado. É quem cria a lei, quem cria as regras, quem estabelece as normas. Isso vale para aquelas pessoas que dizem que não pode trabalhar dia de sábado. Jesus é Senhor do sábado, eu posso trabalhar sim. Eu posso trabalhar no domingo se eu precisar. Não é ficar parado no sábado, no domingo ou num dia de semana que vai me levar para o céu, que vai honrar a Deus. O que vai honrar a Deus são as minhas escolhas, as minhas atitudes. Porque muitas dessas pessoas que não trabalham de sábado faz coisa pior. Não dá assistência para quem precisa, vê o órfão com fome, vê a mulher desamparada com fome, vê o pobre passando necessidade, não estende a mão para ajudar. É como o pastor Alex disse no culto de domingo, Deus abençoa os generosos. Deus não abençoa aqueles que são sovina, que são mão fechada. Deus abençoa os generosos para eles repartir com mais pessoas que precisam, porque é o prazer de Deus que você reparta o que você tem. Paulo já havia dito aos coríntios, Deus ama aquele que dá com alegria. Deus ama aquele que dá com alegria. Então nós precisamos entender que Jesus é Senhor do sábado, irmão. Ah, mas Jesus, ele ressuscitou no domingo, então não pode trabalhar no domingo. Pode sim, se você precisar pode trabalhar, não tem problema nenhum não. Não é trabalhar que vai fazer você pecar. O que vai fazer você pecar é você fazer mal para as pessoas, prejudicar as pessoas, destruir a vida das pessoas com calúnia, com mentira, destruir a família dos outros. Que está cheio de gente por aí que destrói a família das pessoas com facilidade, só para caluniar alguém, só para levar vantagem em alguma coisa, só para tirar do caminho aquela pessoa que está te atrapalhando. Mas não adianta tentar tirar do teu caminho alguém que está atrapalhando os seus propósitos egoístas, porque se Deus tem uma obra na vida dessa pessoa, passe o tempo que passar, Deus vai fazer. Deus fez na minha vida, irmão, aconteceu comigo. No ano de 88, eu fui acusado de uma coisa que nunca me passou pela cabeça, graças a Deus que não deu em nada, porque a pessoa não tinha nenhuma forma de provar o que ela falou, e ficou por isso. Na época eu era muito ingênuo ainda, não fui atrás de na justiça denunciar nada, passou, deixei para lá, deixei na mão de Deus. E Deus fez o melhor, porque embora aquela pessoa tenha me caluniado no campo todinho de Ribeirão, de tal forma que todo pastor que vinha para vereador já vinha olhando atravessado, já dava um jeitinho de me jogar no canto. O que Deus tinha para fazer na minha vida, Ele fez. Alguns anos já se passaram, fomos a Ribeirão Preto, eu, o pastor Lorival e o Tiago, fomos visitar o pastor Santana, e a primeira pessoa que nós encontramos ali foi a sua esposa, a irmã Lourdes, já bem velhinha. Abracei ela e disse: irmã Lourdes, tudo que o Senhor falou através da senhora que ia fazer na minha vida, Ele já fez. Ele fez. Ele não precisa da ajuda do homem, irmão. Se o homem cooperar com Deus, terá galardão. Mas ele não precisa. O que ele tem para fazer, ele faz. Ele não depende de ajuda humana para fazer a obra dele. A obra é de Deus. A obra de Deus ele faz. Ele opera milagres no céu, na terra, em qualquer lugar, porque Ele é Deus. E não pede licença para ninguém, e não precisa da ajuda de ninguém, e ninguém pode atrapalhar a mão dele, como disse Isaías, capítulo 43, versículo 13, quando ele diz assim: eu sou o Senhor, e esse é o meu nome, a minha glória, pois a outra e não darei. Ele diz ali também: operando eu, quem impedirá? Quem pode impedir a mão de Deus, irmão? Se Deus tem uma coisa para fazer, Ele vai fazer, irmão. Ele não vai se preocupar se alguém concorda, se discorda, se está certo, se está errado. O conceito humano para Deus não significa nada, irmão. Deus tem o próprio conceito a respeito do que deve ser feito. Ele tem a própria determinação a respeito do que pode ser feito. E Ele opera milagres e sinais no céu e também na terra.
Então eles ficaram ali olhando para ele, porque cada vez que ele fazia isso, ele humilhava eles. E eles iam acumulando aquela raiva que eles tinham de Jesus. Como é que alguém consegue ter raiva de um ser tão amoroso? Jesus só me fez bem a vida toda. Jesus me salvou, salvou minha família de todas as ciladas que o inimigo preparou. Salvou os meus filhos, salvou minha esposa, salvou os meus pais, salvou o meu irmão Dorival e a família dele. Continua salvando pessoas. Eu creio que a obra de Deus é completa. Ele vai abreviar essa obra e completar ela no tempo certo. Mas a obra é de Deus, irmão. Não tem que se preocupar. Ah, mas eu não tenho apoio do fulano, tal ministério não quer apoiar. Você pula de ministério em ministério, um te joga para cá, outro te joga para lá, outro te joga para lá. E Deus está falando, calma meu filho, ainda não chegou o meu tempo. Porque quando chegar o meu tempo, vou realizar minha obra na tua vida. E ninguém, nem nesse mundo, nem no universo inteiro, vai conseguir impedir o que eu tenho para fazer na tua vida. Eles iam acumulando aquela raiva, aquele ódio, porque Jesus não abaixava a cabeça para eles. E Deus não abaixa a cabeça para fariseu não, viu, irmão? Deus não abaixa a cabeça para fariseu. O fariseu tem que ficar no lugar dele, porque a obra é de Deus. Ali nós encontramos depois que ele passa em outro sábado. Ele entra na sinagoga e ali ele começa a ensinar. Por quê? Ele veio para isso, para pregar o evangelho, para ensinar. Como nós estamos fazendo aqui. Essa obra é de Deus, irmão. É transmitir a palavra, é meditar na palavra, é compreender o que a palavra está dizendo. E quando ele entrou ali, diz assim no versículo 6, aconteceu também em outro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando. E havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. Mirrada é ressequida, é encolhida. Tem outro termo para isso que o pessoal fala, né? Que é quando você não utiliza muito um membro, ele costuma definhar. Não é? Tem outro termo aí, não me lembro agora. E os escribas e fariseus atentavam nele, se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Então observa que eles ficavam sempre procurando ver, o problema deles era sábado. Parece uma seita que nós temos aqui que só fala do sábado, né? Tudo é sábado, tudo é sábado. Inventaram agora até uma história de que o sinal do anticristo vai ser um tal do decreto dominical. Gente, para de viajar na maionese. Para com isso. Você acha que o anticristo está preocupado com sábado, com domingo? Ele está preocupado em apagar a imagem de Cristo, apagar o nome de Cristo, apagar a lembrança de Cristo nos nossos corações, apagar nossa fé no nosso coração, a fé de nosso Senhor Jesus Cristo. Fazer a gente deixar de confiar nele. Ele não está preocupado com sábado e domingo, não. Sábado e domingo é um dia como outro qualquer, irmão. Decreto dominical, isso é uma ficção científica que alguém inventou. A Bíblia mostra muito claramente quais são os sinais da manifestação do anticristo. E nós estamos aqui passando por Lucas para entrar logo no livro de Atos dos Apóstolos. E nós vamos começar a trabalhar também com as cartas de Paulo. Lá no YouTube eu já estou na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. A gente vai fazer aqui também. A gente vai saber lá em Tessalonicenses, em Colossenses, em outras cartas que Paulo escreveu, quais são os sinais da manifestação do anticristo. Não tem historinha da carochinha para contar para ninguém, não. A realidade é a palavra de Deus e pronto. A palavra de Deus é o bastante, é suficiente. Então eles ficavam ali olhando, vamos ver se ele vai curar no sábado, vamos ver. Porque para eles o sábado era mais importante do que qualquer outra coisa, né? O homem estava com a mão mirrada, com a mão ressequida. Ele era aleijado de uma mão, né? E eles não estavam preocupados em ajudar o homem, estavam preocupados se ia curar no sábado. Eles não estavam preocupados em fazer o bem, estavam preocupados em acusar Jesus de quebrar o sábado. Mas ele, conhecendo bem os seus pensamentos, disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e fique em pé no meio. E levantando-se ele, ficou em pé. Olha, irmão, eu quero dizer uma coisa aqui. Quando Jesus fala para o homem, levanta-te e fique em pé no meio de todo mundo, ele já havia decidido que ia curar aquele homem. Ele não estava testando os fariseus, ele não estava pensando se curaria ou não, ele já havia decidido, vou curar esse homem. Dá o que der, vou fazer a obra de Deus. Então Jesus lhes disse, uma coisa vos hei de perguntar. É lícito nos sábados fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E olhando para todos ao redor, disse ao homem, estende a mão.
E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída sã como a outra, e ficaram cheios de furor, e uns contra os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. Tem uma outra versão do Evangelho, acho que lá em Mateus ou Marcos, não sei, que diz assim: olhando para eles em redor, condoeu-se da dureza de seus corações. Porque o que ele estava fazendo ali, ele não estava testando para ver se eles iam deixar ele curar ou não. Ele já havia decidido. Ele estava olhando para eles ao redor com pena daquelas pessoas que, ao invés de se compadecer do homem que tinha uma mão aleijada, estavam preocupados em achar um motivo para acusar ele, mesmo porque eles morriam de inveja de ver como as multidões seguiam ele. E eles ficaram cheios de furor. Eu fico pensando, eles não deveriam ficar felizes? Nossa, que milagre, é a mão de Deus, olha, é um sinal, que coisa, como é que esse homem fez isso? Não, ficaram cheios de furor, rangiam os dentes de ódio contra Jesus, está desobedecendo a gente. Tem muita gente assim, né, irmão? Tem muitos pastores assim, você tem que fazer o que eu mando. Mas se o irmão fez uma coisa fora daquilo que você mandou e está servindo para glorificar Deus, não, tem que ser do jeito que eu quero. O homem está começando a pensar que é Deus. Porque a obra é de Deus, irmão, não é do homem. Olha, você fez as coisas erradas, mas deu certo, então, glória a Deus. Tem uma passagem na história do Brasil, numa guerra contra os portugueses, na Guerra da Independência, tinha um arraial dos portugueses que estavam acampados ali, e eles eram em número maior do que os brasileiros que lutavam pela independência. E diz a história que veio a ordem para o capitão daquele grupo para eles se retirar, para recuar. Então o capitão deu ordem para o corneteiro, dá o toque para retirar, porque a corneta toca, tem um toque, não sei quantos não entendo disso, mas tem um tipo de toque que é para avançar e outro que é para retirar. E o corneteiro pensou, dá para a gente derrotar esse grupo aí tranquilamente. E ao invés de dar o toque de retirada, ele deu o toque de avançar. E os soldados avançaram para cima dos portugueses e pegaram eles de surpresa, porque eles também estavam esperando que os brasileiros iam bater em retirada. E eles avançaram para cima, pegaram os portugueses de surpresa, derrotaram os portugueses. E o corneteiro que desobedeceu a palavra foi condecorado. Se tivesse dado errado, certamente ele seria enforcado. Mas veja a inteligência do comandante. Olha, você fez uma coisa diferente do que o capitão falou, mas deu certo, você tem estratégia, então você vai ser condecorado. Irmão, se a obra está dando certo, se o trabalho que a pessoa está fazendo não foi você que orientou, mas se está dando certo, se está ganhando alma, você está salvando pessoas, você está edificando a obra de Deus, para de querer aparecer. Deixa a glória para Deus. Irmão, nós não combinamos isso, mas já que está dando certo, que você fez, que deu certo, Deus abençoou, amém, irmão, continua fazendo então, pronto, é mais fácil ser humilde, né? Mas muita gente, não, a pessoa fica cheia de furor, não fez do jeito que eu mandei, está quebrantando no sábado, está trabalhando dia de sábado, está descansando no domingo, né? E aí eles começam a conferenciar, o que a gente vai fazer com eles, hein? Tem que dar um jeito neles, porque não quer obedecer a gente, e não é assim, eles têm que obedecer. Então era o que acontecia naquelas ocasiões, mas adicionando a isso, há uma outra situação que é muito importante também, a eleição dos 12 apóstolos. Eles seguiam Jesus, mas precisava da unção, porque muitas vezes, irmão, a pessoa está ali, está fazendo a obra, mas ele precisa de uma confirmação. Deus deu ao homem uma autoridade que precisa ser respeitada. E aconteceu naqueles dias que subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Simão, ao qual também chamou Pedro e André seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, e Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Olha que situação triste, né? Alegre e triste, porque o Senhor está separando ali para ele um grupo de obreiros. Jesus sabia que ele tinha pouco tempo na terra.
o ministério dele seria muito curto. Ele pregaria apenas por 3 anos, 3 anos e meio, seria levado ao Calvário e depois de morto e ressuscitado, ele voltaria para a glória, para assumir a sua divindade junto ao Pai. Ele precisava preparar obreiros para fazer a obra de Deus quando ele fosse embora. E tem muitos pastores que não se preocupam com isso. Ele acha que se ele faltar na igreja, a igreja morre. Irmão, nós temos que nos preocupar em formar obreiros. Se você é professor de escola dominical, começa a formar outros professores. Um dia você pode ir embora e o trabalho que você começou, alguém vai dar continuidade. Se você é pastor, vai formando obreiros, diáconos, presbíteros, pastores, para continuar a obra se você for para outro lugar ou se o Senhor te recolher. Não deixa a obra de Deus morrer, não. E aqui Jesus separou 12 homens para fazer a obra que ele estava fazendo. Fariam isso depois que ele fosse embora, mas eles tinham que continuar a obra que ele havia começado. Agora, o mais triste dessa história toda é pensar que no meio desses 12, apenas 12 homens que ele escolheu, no meio desses 12, ele tinha uma serpente. Isso é muito triste, irmãos. Muito triste, porque Judas Iscariotes participou de tudo que os apóstolos participaram. Ele teve o privilégio de ser um apóstolo. Ele foi chamado por Jesus. Ele foi eleito, porque aí diz aqui, ó, a eleição. Jesus passou a noite no monte orando e pedindo ao Pai, o Espírito Santo, que iluminasse a mente dele para escolher as pessoas certas. E depois daquela noite de oração, ele chama os discípulos e escolhe 12 deles. Escolhe, olha, vocês 12 serão os meus continuadores. Judas foi muito privilegiado, porque no meio de toda aquela multidão que seguia Jesus, ele foi um dos escolhidos. Mas ele não honrou o chamado do Senhor. Ele se preocupou com o dinheiro. Diz a palavra de Deus que ele era o tesoureiro do grupo. E ele pegava tudo que se jogava ali. Ele era um homem ávido por dinheiro. Ele roubava tudo que era oferta e que era dado para o grupo. Ele que tomava conta, ele pegava tudo para ele. E no fim das contas, a ambição cegou ele e entregou Jesus por 30 moedas de prata. Olha que triste. 30 moedas. 30 moedas. Foi o preço da alma dele. E o mais interessante, ele não desfrutou esse dinheiro. Ele foi para o inferno. Ele se matou. Ele foi para o inferno e o dinheiro ficou aí para outras pessoas usar. Então ele vendeu a alma dele a troco de quê? A troco de nada. A troco de uma ilusão. Como muita gente às vezes vende a alma por uma ilusão. Porque a obra de Deus, irmão, ela não tem como ser parada. Ela vai continuar. Você fazendo ou não, se você não fizer, Deus levanta outro. Deus levantou outra pessoa no lugar de Judas. A obra não foi parada, o evangelho não parou. O Senhor continuou levantando pessoas, mesmo depois de estar na glória. Falou com Paulo, trouxe Paulo para o evangelho. Foi um grande missionário que invadiu toda a Ásia com o evangelho, levou o evangelho até Roma, a tantos lugares. Escreveu mais da metade do Novo Testamento. O apóstolo Paulo, que não conheceu Jesus em carne. Porque Judas, ele traiu o chamado dele. E ele não traiu Jesus só naquela noite, ele já vinha traindo Jesus há muito tempo, quando ele roubava o dinheiro que era posto ali no saquinho da oferta. Muita gente faz isso, irmão. Muita gente fala, isso aqui só não tem importância, não. Não tem problema. Tem problema sim, irmão. Jesus disse, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. É preciso ser fiel nos mínimos detalhes. O Senhor espera que nós sejamos fiéis nos mínimos detalhes. Quantas pessoas estão olhando para nós, estão esperando para ver alguma coisa de Deus na nossa vida e nós não podemos falhar com aquela pessoa. Não podemos nos descuidar. Porque uma alma para Deus vale mais do que o mundo inteiro. E por uma alma Jesus morreu. Se fosse só uma pessoa que seria salva em toda a humanidade, Jesus teria morrido por essa pessoa também. Porque não havia outro meio de ser salvo. Então Judas, ele foi uma pessoa que não soube honrar o chamado do Senhor. E hoje eu paro para refletir quantas pessoas são chamadas pelo Senhor. Para que essas pessoas são chamadas? Para fazer a obra de Deus, irmão.
Mas muita gente não está preocupado com a obra de Deus. Está preocupado com cargo, está preocupado com posição, está preocupado em aparecer. E Deus não vai aprovar pessoas que fazem esse tipo de coisa, porque a glória é de Deus e Deus não reparte, irmão. Deus não reparte, está escrito na palavra de Deus, a minha glória, pois aos ídolos não darei. Ele não entrega a glória dele para ninguém. Ele não reparte a glória dele com ninguém. Precisamos ter consciência do que nós estamos fazendo para servir o Senhor com alegria e com dedicação e com fidelidade. Hoje já é dia 28 de abril de 2025. Eu vivo falando para o Senhor: Senhor, hoje é tal dia. Senhor, hoje é tal dia, eu ainda estou aqui. Senhor, quanto tempo falta para o Senhor me levar? Mas, irmão, se o Senhor me deixar aqui fazendo a obra de Deus, me dando saúde e vigor, eu não estou preocupado não. Eu já preocupei muito em ir para a glória, mas agora eu estou preocupado só em fazer a obra de Deus. Ele me deu esse recurso, essas condições, e eu não preciso de mais nada, irmão. Eu não preciso de mais nada. Eu só preciso dessa oportunidade de levar a palavra de Deus. Sabe Deus até onde está indo, quantas pessoas está alcançando. Isso para mim é a minha maior felicidade. Eu quero pedir para os irmãos orar por mim, para Deus me dar saúde. A semana passada eu peguei uma infecção de urina muito forte mesmo. Precisei ir embora mais cedo e depois fiquei passando mal. Aí na quinta-feira o pastor Olival achou melhor cancelar o estudo do Apocalipse lá na igreja dele, então eu não fui na quinta-feira, descansei. Depois nós cancelamos também a escola bíblica. Eu fui no sábado à noite, o congresso foi uma benção. O pastor Alex, lá de Sumaré, viu, Maclenildo? De Sumaré, pastor Alex Santos, se eu não me engano, muito usado por Deus. Uma grande bênção. No domingo nós voltamos também, estava ali aquela bênção, né? O Senhor falando com a gente através da mensagem, foi uma mensagem muito poderosa. E prometemos que quinta-feira nós voltamos ao estudo de Apocalipse lá na igreja do pastor Olival. E no domingo, Deus permitindo, voltaremos também com a escola bíblica. Estou convocando os irmãos para participar com a gente, porque nós precisamos estudar a palavra de Deus, irmãos. Então orem por mim, para Deus me dar saúde. E também eu quero que vocês orem pelo pastor Lorival. O pastor Lorival, ele está com um problema muito sério de diabetes. E eu estou orando de manhã pedindo para Deus dar um pâncreas novo para ele. Por que pâncreas? Porque o pâncreas é aquele órgão no corpo que produz a insulina. Quando ele não funciona, a pessoa tem diabetes, então tem que injetar insulina no corpo. Mas se o pâncreas voltar a funcionar, então orem e peçam para Deus dar um pâncreas novo para ele. Que Deus dê saúde, ligou para ele continuar fazendo a obra de Deus em Morro Agudo, porque é muito importante a atuação dele ali naquele ministério, naquela obra. E, irmãos, orem pelo Brasil. Orem pelo Brasil, irmãos, porque olha, nós passamos por um momento muito delicado espiritualmente falando, e todas as coisas que nós fazemos aqui têm reflexo na eternidade. Então orem para Deus derrubar essa potestade que está tentando tomar conta da nossa nação para nos trazer liberdade para continuar pregando o Evangelho. Eu publiquei recentemente aqui no Facebook um vídeo que fala que na Coreia do Norte é crime carregar uma Bíblia. Nós não queremos que isso chegue aqui, irmão. O comunismo é do diabo. Vamos orar para Deus exterminar o comunismo, para não deixar ele entrar aqui na nossa nação, tomar conta de uma vez, porque ele já está, viu? Ele já está entrando, já através de alguns governantes já está entrando. Mas que o Senhor possa nos dar vitória para eliminar essa praga da nossa nação, para continuarmos pregando o Evangelho. Orem pelos irmãos de Morro Agudo. Deus está despertando ali muitos irmãos, muitos jovens, e é muito importante isso, porque a obra de Deus, irmão, precisa continuar sendo feita. E são os jovens que vão continuar, não somos nós, são os jovens. Então, orem para Deus continuar fazendo a obra dele ali, e para Deus dar um despertamento também em todo mundo, e principalmente no Brasil. Nós precisamos de um poderoso avivamento para ganhar almas para o Senhor, como aconteceu nos anos 80. Que as pessoas iam para a rua pregar o Evangelho, ganhar alma. Irmão, nós precisamos desse movimento de novo. Só o Espírito Santo pode nos ajudar. Se nós orarmos, o Senhor nos dará esse avivamento. Orem para que Deus realize a obra dele aqui na terra. E eu me despeço dizendo que eu estou orando por você, viu? Todos os dias de manhã, meu caderninho verde aqui, de joelho no pé da cama, eu oro e digo: Senhor, abençoa e realiza a tua obra na vida daqueles que estão envolvidos na minha vida de uma forma direta ou indireta, os que estão nas redes sociais, os que trabalham comigo, os que já trabalharam, alunos, ex-alunos,
porque eu quero que o Senhor alcance a todos. E eu sei que Deus é poderoso para fazer isso. Com a nossa oração, com a nossa intercessão, o Senhor vai realizar a sua obra. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família e Deus abençoe o Brasil em nome de Jesus.